E aí, galera que acompanha o futebol paraibano, estamos de volta com mais uma edição do podcast Minutos Finais. E nessa edição nós estamos desfalcados, né? Estamos sem o nosso âncora, nosso apresentador, o Felipe Costa, que levou falta, mas... Tá começando a vida de novela aí, nosso querido Felipe, com todo merecimento. Noronhense, né? O Felipe vai estar afastado nas próximas 2 ou 3 edições, mas vai estar de volta, ele vai pegar umas merecidas folgas. E eu estou acompanhado, Edgley Lemos, estou acompanhado do intrépido Pedro Alves. Fala Edgley, fala Ellison, e claro, um abraço para o ouvinte de qualidade, o ouvinte que sempre nos acompanha do podcast Minutos Finais. Temos muito a debater hoje aí, principalmente sobre a Copa do Nordeste, né? A estreia do Botafogo. E também estou acompanhado dele, que vocês já ouviram a voz, Ellison Silva. Saudações ao pessoal que acompanha os Minutos Finais. Vamos aí para mais uma edição, sem o nosso comandante, mas tentando manter o bom nível que ele sempre apresenta aqui na apresentação do podcast com você, Ed, que eu tenho certeza que ele estará muito bem representado. Beleza, esse é o Ellison Silva e esse é o Minutos Finais. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. Bacana, aí a vinhetinha da banda Razamate, que já está nos ouvidos e na boca de todo mundo que nos ouve no podcast Minutos Finais. Então, vamos direto para a pauta desse programa, né? O Botafogo, que empatou em 0-0 na estreia da Copa do Nordeste, está em vias também de anunciar o Léo Moura. E aí o Ellison Silva propôs esse debate no Twitter no último sábado, e a gente vai trazer aqui pro Minutos Finais para debater qual é a maior contratação do futebol paraibano. Já se falou muito de alguns nomes já carimbados que passaram pelo futebol paraibano. Léo Moura possivelmente deve ser anunciado nas próximas horas, próximos dias, dependendo ou já foi até anunciado, dependendo do momento que você estiver nos escutando. Então, Ellison Silva, vamos puxar primeiro pelo jogo de estreia do Botafogo na Copa do Nordeste, no último sábado, diante do América de Natal. O que é que você viu dessa partida? Como é que foi a estreia do Belo lá na Arena das Dunas? Edgley, eu achei bastante decepcionante, né? O empate em 0-0 em circunstâncias que normais, pode até sair um bom resultado na estreia e tudo mais, só que a exibição da equipe pessoense foi muito abaixo da expectativa. Primeiro porque o Evaristo Pisa mudou bastante a equipe na frente com relação ao time que venceu o São Paulo Cristal por 2-0 na estreia do Paraibano, né? Que sem poder contar com o Everton Heleno, que estava suspenso, ele colocou o Juninho fazendo aquela função de segundo volante, tirou o Marcos Vinícius e colocou o Kelvin. Então ele voltou a fazer aquele esquema com 2 pontas e um jogador mais centralizado, com o Kelvin na direita, com o Cássio Gabriel na esquerda e com o Lohan na vaga do Mário Sérgio jogando um pouco mais centralizado, desfazendo aquela formação que ele utilizou no estadual, que era com o Mário Sérgio um pouco mais centralizado, só que com o Cássio Gabriel e o Rodrigo Andrade com muita mobilidade e com liberdade para se movimentar ao redor dele, numa linha um pouco mais atrás do homem de referência. Mas não funcionou, o Botafogo foi, como fala naquele jogo, né, no joguinho Futebol Manager, o famoso FM, foi um deserto de ideias na sua parte ofensiva, não criou basicamente nada o jogo inteiro. O Juninho, por mais que tenha qualidade, é um jogador que cadencia um pouco mais o jogo, então o Botafogo não tinha velocidade para sair na transição. Até no segundo tempo, quando o América estava dando mais espaço, tentando atacar um pouco mais, o Botafogo em 2 ou 3 oportunidades tinha a chance de sair em velocidade para tentar criar perigo, mas buscava cadenciar o jogo. O Lohan praticamente não participou, ele chutou uma bola que o Cássio Gabriel recuperou na intermediária, isso já no segundo tempo. Passou para ele chutou
goleiro do América defendeu, mas se fosse uma equipe um pouco mais qualificada, a equipe Potiguar, o Botafogo teria perdido esse jogo com tranquilidade, porque quem salvou ainda fazendo umas 2 ou 3 defesas importantes foi o goleiro Samuel Pires, que dessa vez foi bastante acionado, bastante não, mas de maneira significativa. Trabalhou no jogo diferente do que aconteceu na estreia do Paraibano, e a gente pôde ver que ele, pelo menos nessa partida, substituiu o Saulo à altura. Mas a torcida ficou na bronca, não gostou. O Botafogo parecia um time que, desde o primeiro momento, estava satisfeito com 0-0 e com 0-0 saiu, muito por causa das duas defesas que o goleiro fez no último. As duas defesas que o goleiro fez aos 48 do segundo tempo, Éder. Beleza, Ellison. Então, eu gostaria também de saber a opinião do companheiro Pedro Alves, né, que também esteve lá na Arena das Dunas, mas esteve disfarçado, né, Pedro? Você não foi a caráter como torcedor do Botafogo, afinal, o jogo foi de torcida única, não é isso? Exatamente, Edgley. Na verdade, fui assistir mesmo para acompanhar, analisar. Como não tava com amigos, inclusive meu tio, que é americano, torcedor do América, fazia muito tempo que a gente não assistia junto o jogo. Inclusive, parte da minha infância foi assistindo jogo em Natal, indo para Natal nas férias e acompanhando o América de Natal, por isso que eu tenho até um carinho pelo América, né? E fiquei na torcida do América, como já fiz muitas vezes. E acompanhei a partida e a análise que Ellison já trouxe do jogo em si, eu concordo plenamente, não tem muita coisa a acrescentar, não. A minha diferença que eu trago um outro olhar é no sentido do que não me decepcionou muito, porque eu não esperava tanto também do Botafogo, não. Me surpreendeu de certa maneira um pouco a omissão do time, porque o Evaristo Pisa ficou meio que conhecido aqui no Botafogo, principalmente, que é a primeira passagem dele no Nordeste, por ser um técnico que busca jogar de maneira igual, seja dentro de casa, seja fora. E nessa primeira partida da Copa do Nordeste em Natal, a gente viu um Botafogo bem disposto em campo para realmente buscar ponto, seja vencendo ou empatando, mas muito mais na perspectiva de segurar um empate mesmo, muito tranquilo em relação a isso. E aí eu acho que controlou bem o jogo, defensivamente fez uma partida interessante, diante de um América que não jogou muito bem, e eu acho que o Evaristo Pisa até esperava um América com mais qualidade, fisicamente melhor, o que não demonstrou na partida. Lembrando que são 2 jogos do Botafogo, foi o segundo jogo da temporada do Botafogo, contra o 8º do América, por isso que eu acho que o Pisa respeitou mais até do que necessitava o América nessa partida. Era um jogo que, se o time tivesse um pouco mais de gana, né, de compreensão de que poderia vencer o jogo, poderia, quem sabe, sair com a vitória. Mas isso não aconteceu, acho que o resultado foi bem justo. O América também não jogou bem, criou poucas chances. As mais claras foram realmente do América, e o Samuel fez uma intervenção muito boa. Mas, honestamente, foi um bom resultado, foi o resultado que o treinador queria, que o time queria, e conquistou, né? O objetivo foi conquistado. Acho que nesse momento ainda me permito a ser um pouco mais condescendente na análise, e acho que o Botafogo conseguiu um bom resultado, mas uma performance, como disse o Ellison, bem, bem fraca mesmo, né? Sobretudo com a bola. O time soube fechar bem espaço, mas com a bola foi muito, muito aquém do que poderia já apresentar numa segunda partida. Outra coisa que eu achei da partida foi que eu vi as alterações do Evaristo, as substituições no segundo tempo um pouco confusas, porque o Erivelton, por mais que ele seja meio campista, na pré-temporada ele jogou quase sempre, ou sempre, como lateral direito improvisado, né? Enquanto o Israel estava nas suas férias ainda, porque jogou a Série B pelo CRB, teve um pouco mais de tempo para descansar. O Erivelton é quem vinha alternando com o Neilson a presença na lateral esquerda, e nos 2 jogos da temporada e outra foi ele sacou, né, o Cássio Gabriel para colocar quem foi, meu Deus? Foi o Dico, se não me engano. Não, ele tirou o Cássio Gabriel e colocou. Então, primeiro ele tirou o Cássio. Não, desculpa, primeiro ele tirou o Rodrigo, né? Eu acho. Não, ele tirou Kelvin para colocar o Erivelton. Tirou um atacante para colocar um meia e depois ele tirou o Rodrigo Andrade para colocar um atacante, para colocar o Dico. Então, não deu para entender muito bem essas mudanças num curto espaço de tempo. Tentou mudar o esquema e depois desistiu, não sei o que aconteceu.
Mas a torcida ficou na bronca, até inventaram uma discussão com o Pisa, com o torcedor na arquibancada, dizendo que ele xingou um torcedor, e eu tenho muita reticência quanto a isso. Acho que não, eu não imagino isso tendo acontecido. Ele já soltou nota oficial, que foi Ele emitida negou, também né? pelo clube. Isso, ele negou, o clube também ficou do lado do treinador. Mas eu vi um movimento durante o segundo tempo bastante confuso, não consegui entender, mas como é um jogo de temporada, ele talvez esteja aproveitando para fazer alguns testes aí. O Pimentinha já ficou no banco e dá para compreender que ele não foi utilizado porque ele não tinha nenhuma semana de treinamento, né? Não tinha condições físicas ideais. O Dico perdeu uma oportunidade clara, então não foi trado ou não de um jogador ou outro que acabou mudando muita coisa, mas acho e com movimentações confusas do treinador no decorrer do segundo tempo. Beleza. Ô Pedro, você que está na cobertura diária do Botafogo e, enfim, dos times paraibanos mais diariamente mais próximo do que eu e o Ellison, eu suponho, o Lucas Simon, ele já está treinando, já começou a treinar, já tem alguma previsão de quando vai poder entrar em campo? Porque o pessoal ficou na bronca, né? A torcida ficou na bronca com o desempenho do ataque, o fraco desempenho do ataque do Botafogo, com o Lohan e o Kelvin, né? Então, o torcedor quer saber, Lucas Simon já tem data para estrear? Para estreia, acho que não, Ed, porque é até uma questão de regularização, né? É uma transferência internacional, pode até ser que demore. Pode até acontecer dele ficar bem, né, fisicamente e não poder estrear por causa da documentação, que realmente é um processo que demora um pouco mais. Ainda sobre o jogo, só para pontuar uma coisa, vou até dar uma opinião impopular aqui, mas essa partida em si, o Lohan não foi mal, não. Ele, inclusive, algumas bolas foram quebradas nele e ele teve fez uma boa parede, recebeu muita bola, diferente do que Nando fazia, por exemplo. Ele conseguiu reter muito mais bola e dar aquela casquinha e tal. Eu acredito ao problema do time, claro, a concepção de jogo do treinador, evidentemente, porque ele não pode ser tirar ele dessa responsabilidade, mas foi um jogo muito abaixo de peças ofensivas, né? A gente viu, primeiro os laterais foram muito mal, o Enesino e o Israel fecharam meia linha, tudo bem, até aí tudo bem, o Israel principalmente, o Enesino ainda fez alguns graves problemas aí, teve alguns erros complicados que não pode cometer defensivamente, mas ofensivamente o Israel fez uma partida horrenda, uma das piores que eu vi dele. O Enesino quase não ofereceu possibilidade pela esquerda. O Cássio Gabriel, que fez uma ótima estreia, também não apareceu muito. O Rodrigo Andrade, na minha opinião, retardou muito o jogo, segurou muita bola, não deu velocidade ao jogo. E o Kelvin, que na minha opinião tem que ser titular desse time, e aí eu coloco como acerto do Pisa botar o Kelvin nesse time, também não foi bem acionado, né? Embora para mim desses foi o que melhorzinho jogou, que ainda conseguiu tentar fazer algumas coisas. Então foi um jogo ofensivo do Botafogo muito ruim e também em virtude das peças ofensivas. Sobre uma bronca que a torcida teve em relação à entrada do Dico e não do Pimentinha, eu concordo com ela, só até pontuei isso no meu Twitter, de que não precisa também antecipar momentos, né, processos. Eu acho que o Pimentinha ainda vai ter suas chances, provavelmente tem tudo para se firmar, e o Dico já vinha treinando, já fez pré-temporada, coisa que o Pimentinha não fez. Então, essa entrada do Dico aí no segundo tempo tem muito mais lógica mesmo do que a do Pimentinha, que vai ter seu momento. Ô, Ed, só para encerrar a estreia do Botafogo, acho que tanto eu quanto o Pedro concordamos que a dinâmica de jogo do Everton Heleno fez muita falta à equipe e que vai fazer ainda Muita na sequência falta. da Copa do Nordeste, que ele tem mais 2 ou 3 jogos de suspensão a cumprir aí por causa de punição na época que ele atuava ainda pelo Botafogo de São Paulo. Eu até acho que o Juninho fez uma boa partida defensiva, né? E é o que ele mais oferece mesmo. Mas ofensivamente é aquele jogador que não arrisca, né? Que não dá um passe mais rápido. E o Everton Leno, pelo menos na estreia, fez isso muito bem. Do que eu vi da pré-temporada do Everton Heleno, não consegui ver a estreia direito, mas mostrou ser um jogador que vai ser muito importante para a temporada do Botafogo, principalmente auxiliando ali a saída de bola, né? Mas vamos embora que ainda tem programa, né, pela frente. Temos agora o debate que o Ellison Silva instaurou aí nas redes sociais, no Twitter principalmente,
sobre essa questão, né? Quem, na esteira da contratação do Léo Moura, da possível contratação do Léo Moura pelo Botafogo, o Ellison lançou esse questionamento, não é isso, Ellison? Qual é o maior reforço do futebol da história do futebol paraibano? Então, passo a bola diretamente para que você possa lançar as bases, né, desse debate. É que com a chegada do Léo Moura, que vem do Grêmio diretamente para o Botafogo, o jogador que no ano passado disputou partidas de Libertadores, Série A do Campeonato Brasileiro, veio sem escala para jogar aqui no futebol paraibano, talvez seja uma das contratações de maior impacto, assim, de chegar aqui no futebol do nosso estado vindo de um bom nível, porque a gente já teve na história vários jogadores que tiveram carreiras mais brilhantes do que a do Léo Moura e mais relevantes, como a do próprio Marcelinho Paraíba, que está no Pere Lima ainda, mas que já vinham numa descendente de carreira, jogando em clubes de menor expressão e acabaram, porventura, atuando aqui no nosso futebol. E já começo dizendo que as participações do Garrincha e do Nilton Santos pelo 13 não podem contar porque foram convites para amistosos e disputaram uma partida só cada um. Nessa então, aí, Elson, nessa aí também tem aí o não Roberto vale. Dinamite na Desportiva Guarabira, viu? Isso, exatamente, pois é. Essas participações aí em amistosos O Garrincha não que jogou no contam. Botafogo também, jogou no Nacional de Patos, aí fez Isso, aquele tour no Brasil, né? exato, ele fazia exibições, né, pelo país. Então esse tipo de contratação não conta, é mais de chegar para jogar realmente. Tivemos algumas sugestões no Twitter, né? Teve um pessoal que viajou bastante, colocando o Clodoaldo, que veio encostado no Ceará já na decadente de carreira, para atuar na equipe do 13. Mas tivemos algumas outras que são bem discutíveis, que dá para entrar na pauta, como a do próprio Marcelinho Paraíba, o Pedro falou do Giovani, tem a questão do Nélio do Flamengo, que chegou para jogar no Belo em 95 também. E aí eu jogo para vocês para tentar opinar e moldar a cabeça do nosso ouvinte para tentar dar uma luz aí para ver se o pessoal chega a alguma conclusão. Eu acho que tem dois debates. Aliás, dentro desse debate tem duas frentes que a gente precisa dividir para que não se confunda dois conceitos em um só. Eu acho que enquanto reforço, enquanto contratação, no momento da contratação, é uma análise, né? Enquanto jogador, a importância do jogador enquanto carreira, no momento, independente do momento que veio para Paraíba, é outra. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: eu vejo que o Marcelinho Paraíba é o maior nome da história do futebol paraibano diante de sua carreira, né? O grande nome do futebol paraibano que jogou aqui, né? Que voltou para jogar depois de ter saído. Eu coloco o Marcelinho Paraíba como grande nome, esse grande jogador que, depois de uma grande carreira, veio jogar na Paraíba. Então eu coloco o Marcelinho Paraíba em primeiro, depois viria Varley e Giovani, acho que muito próximo, né? O Varley que foi seleção também, assim como o Marcelinho Paraíba, tem uma carreira que dispensa comentários, mas um pouco abaixo do Marcelinho. E o Giovani é outro, né? Jogou no Vasco, ídolo do Vasco, jogou em outros clubes também, foi prata, né, na Olimpíada, se eu não me engano, em 88, se eu não me engano. Isso, Então, 88. Pois é. Então, esses três aí, ele tem mais bagagem, foram jogadores mais importantes, pelo menos ao meu ver, do que o Léo Moura. E aí o Léo Moura viria atrás, pelo menos dos que eu levantei, dos que eu lembro, né? Citaram também, Pedro, em qualidade, só para não deixar passar, para não deixar passar a opinião da nossa audiência nas redes sociais, o Rodrigo Tabata também, diz que teve um impacto muito bom, mas eu acho que jogou muito aqui no nosso futebol, mas ele não veio como grande nome, né? Ele saiu daqui e fez uma boa carreira, mas aqui ele passou num nível bom, mas ainda no início de sua jornada no esporte. Exatamente, ele jogou muito novo, inclusive, no 13, depois foi para o Campinense. E aí o Tabata entra em outra seara, que é a seara dos craques que jogaram aqui, que foram craques aqui. E aí, para mim, eu tenho até uma frase que eu gosto de usar: o último grande craque do futebol paraibano, para mim, é o Rodrigo Tabata. Acho que depois dele tiveram bons jogadores, mas nada absurdo como era o craque Rodrigo Tabata. Mas aí ele já está em outra classificação, né? Dos grandes jogadores que jogaram aqui mesmo, que foram craques aqui na Paraíba. Então, e o Tabata que ainda tá jogando, né?
Tá jogando, sim. No mundo árabe. No Exatamente. Catar, né? O Léo Moura, eu entendo que vira a maior contratação, se for concretizado, e está muito perto, é só questão de assinatura de contrato. O Léo já está fazendo campanhas publicitárias aí para o Botafogo, de marketing. Então, o Léo Moura, na minha visão, é a grande contratação da história, que chega para o futebol paraibano vindo de um patamar de Série A, né? Então, ele De chega para cá. Libertadores, né? Jogou Libertadores ano passado. Era um jogador que servia, pelo menos na ideia do Grêmio, né? Na ideia do Renato Gaúcho. Ele servia para o elenco, né? Jogou Libertadores, como você falou, Elson. Então, é um movimento de mercado que eu não lembro ter precedentes, realmente. Uma pessoa sair da Série A de um time do que o jornalismo do eixo gosta de chamar de G12, né? Um jogador que vem desse eixo aí e vem para a Série A, vem para a Série C, sai da Série A para a Série C. Então, não lembro de ver um movimento de mercado tão avassalador assim, de um time paraibano. Eu vejo como a maior contratação no momento da aquisição. Eu também tendo a concordar com os amigos. O Léo Moura, nesse momento da carreira, né? Até depois de conquistar tanta coisa e até tá jogando em alto nível, altíssimo nível ainda, até mês passado, bem dizer, né? Então, de fato, o impacto dessa contratação, acho que é sem precedentes mesmo para o futebol paraibano. Ainda que o Marcelinho Paraíba tenha a carreira toda que ele teve no futebol alemão, no futebol ídolo, brasileiro né? também, Um dos né? maiores ídolos do Hertha Berlim. Exatamente. E jogou também muito bem no Wolfsburg também. Passou Então, pro Flamengo, assim, São Paulo, Grêmio, né? exatamente, passou no Flamengo, enfim, jogou nos grandes clubes brasileiros, foi ídolo na Alemanha. Então, assim, apesar disso, o Marcelinho ele já chegou num momento, digamos assim, Ele tinha passado antes de chegar no 13, por exemplo, em 2017, se não me no engano, né? Inter de Limeira, né? Ele tinha passado por Inter de Lages, estava no Inter de Ipiranga Lages, do Rio Grande do Sul, tinha passado também pelo Oeste, já estava num nível um pouco mais baixo de clubes, de patamar de clubes da carreira. Mas já estava descendo os degraus, né? Digamos assim. Isso. Já tinha jogado Série B, Série C. Vou usar uma palavra que foi um pouco mal entendido e fez um sucesso negativo para mim nas redes sociais. Parte da torcida do Botafogo tá na bronca. Mas esses jogadores, Varley, Marcelinho, o próprio Giovani, já estavam no mercado periférico, né? E continuaram no mercado periférico porque ainda a Paraíba é esse mercado periférico. Então todos esses aí, Varley, Marcelinho, Paraíba, já estavam nesse tipo de mercado. Diferente do Léo Moura, né? O Léo Moura vem literalmente da elite do futebol brasileiro para o mercado periférico, que é a Série C, que é o Botafogo nesse momento. Então, eu não vejo... Quando o Varley chegou no 13, Pedro, em 2011 também, só te interrompendo, ele também já estava no mercado periférico, para usar as suas mesmas palavras. Ele tinha uma carreira muito boa como jogador de seleção brasileira, de grandes clubes do futebol paulista, jogou na Itália e tudo mais, mas também já vinha nesses clubes de um segundo ou terceiro escalão do futebol brasileiro antes de chegar no 13 e teve muito sucesso. Depois foi pro Campinense, Botafogo, etc. Não tem nem como falar do currículo dele aqui no futebol da Paraíba, mas também no momento da chegada ele não estava num clube de top do Brasil. É por isso que eu queria pontuar o debate em duas frentes, porque uma coisa é a contratação, outra coisa é o nome, né? É quem foi Varley e quem foi Léo Moura. Acho que Varley está à frente mesmo, enquanto carreira, enquanto trajetória. E outra coisa que o amigo internauta também discutiu, e a gente até convida para que continue discutindo, né, quando sair nas redes sociais esse episódio, que o Varley não seria alcançado. Realmente é muito difícil alguém alcançar o Varley. Nesse sentido, eu acho que nem o Marcelinho Paraíba chegou perto. O Varley tem uma história pro futebol paraibano, uma ímpar, né, porque foi campeão nos três, foi muito bem nos três, tem um título nacional por um deles, que é o Botafogo. É ídolo do Botafogo, foi muito bem nos outros dois de Campina Grande, então é muito difícil alguém bater essa trajetória, inclusive dentro do futebol paraibano. Mas enquanto até a circunstância dele ter virado ídolo no Botafogo depois de ter passado pelos dois times de Campina Grande realmente uma situação bem curiosa. Exatamente. Então acho que eu fico com o Léo Moura nesse sentido da contratação, do momento da contratação. Isso, e até essa comparação que você falou que estava sendo feita, Pedro,
pelos internautas, né, pela nossa audiência, não cabe muito porque o Varley ele já fez tudo isso, né? Já conquistou tudo isso. O Léo Moura ainda está chegando agora. Então, assim, o debate que a gente propõe é justamente pegar o momento da contratação, o impacto do anúncio da contratação. Só para que a gente não seja também depois alvo de pedrada, né, Elson? Não, as pedradas vão chegar de todo jeito, né? Não tem pra onde correr, não. Mas ainda sobre essa questão do Léo Moura, ainda tem a situação de que ele foi procurado por esporte. A torcida do Santa Cruz está doida para que ele volte para lá, mas ele acabou preferindo, ou deve acabar preferindo, que a gente está gravando no domingo à noite. E muito provavelmente na segunda tarde ele vai ser anunciado oficialmente como reforço do Belo. Vai preferir vir morar aqui em João Pessoa e jogar a Série C dessa temporada pelo Botafogo. A torcida do Santa Cruz deixou de ir pro Arruda para ir para o Twitter de Pedro Alves, né, Pedrinho? Foi uma galera, ficou na bronca, marcou bastante o Tininho, né, que é o presidente do Santa. Eu até acho que realmente o Léo Moura não chegou a deixar saudades, mas foi um jogador interessante, importante, que ainda está no imaginário do Santa Cruz. E também pelaquela questão de, o Léo Moura foi contratado pelo Botafogo. O Botafogo, nesse momento, é um rival direto de Série C, né? Se outro clube que é maior, no caso do Santa Cruz, percebe que o Botafogo pode trazer Léo Moura, fica aquela ideia na torcida, né? Por que não a gente ter o Léo Moura? Então ficou bem, bem nítido aí que muitos torcedores do Santa queriam o Léo Moura, mas ao que parece vai ficar no Botafogo mesmo. E antes da gente já se encaminhar para o final, queria perguntar a vocês dois, o que esperar dessa contratação? Bom, eu falei no episódio passado, né, no episódio 7, que com o dinheiro que o Botafogo vai gastar para trazer o Léo Moura, eu não traria. Eu acho um investimento muito caro para um lateral, e por um jogador da idade dele, sem ter garantia do retorno, até porque, por exemplo, na temporada passada ele jogou pouco mais de 20 jogos pelo Grêmio, apesar de que nesses 20 jogos ele teve um aproveitamento de mais de 60%, de quase 70% nos passes, lançamentos longos e tudo mais. Deu assistências, mas defensivamente ele já não estava muito bem. Eu não faria essa contratação, eu faria ou traria, não sei, algum lateral melhor que o Israel, obviamente, mas utilizaria o dinheiro para fortalecer mais o elenco. Mas eu ainda acho que a qualidade técnica do Léo Moura para uma Série C é desequilibrante, não tem como duvidar. Se ele não for, eu acho que é muito provável que a diretoria faça um planejamento de poupar ele em jogos do Paraibano, que seja no Sertão ou com equipes de menor expressão, para utilizar em jogos da Copa do Nordeste e para deixar ele no ponto para chegar bem na Série C fisicamente, para estar no auge da questão física dele na disputa do Campeonato Brasileiro. Mas acho que dá para esperar coisas boas, sim. Acho que a qualidade técnica é indiscutível, ainda mais para chegar no nível que ele vai jogar agora na Série C. E além de tudo, tem a contratação dele, como a gente já falou também anteriormente, tem a questão do marketing, que é para tentar atrair sócios torcedores para o clube, e já vem sendo isso antes mesmo da contratação ser concretizada, e da questão da diretoria atual tentar se distanciar da pessoa de Breno Moraes, mostrando que tem cacife e competência para fazer uma contratação desse porte. Eu concordo com o Ellison. Na última edição acabou não dando tempo de eu dar a minha opinião sobre a contratação, mas eu acredito que o Botafogo poderia segurar o investimento para o segundo semestre. Tentar buscar uma solução agora já de curto prazo para a lateral direita, né, para colocar pelo menos dar uma solução mesmo para o Evaristo Pisa colocar na lateral direita, porque o Israel e o Neilson aparentemente não são a solução, mas no segundo semestre sim, aí abriria os cofres para ir em busca dos reforços de peso mesmo para buscar o acesso na Série C. Mas e aí, Pedrinho, o que é que você acha que vai acontecer com após a assinatura do contrato do Léo Moura? Bom, a discussão do custo-benefício ela só pode ser feita quando a gente souber, quando tiver informação de quanto é, né? O vice de futebol do Botafogo, Ariano Vanderlei, me garantiu que
passa um pouco o teto. O teto do Botafogo hoje é de 30 mil, né? O maior salário, digamos assim, e passaria um pouco disso. Se a gente colocar, por exemplo, em 40 mil, sobre a ótica do Ellison, poderia trazer 2 jogadores de 20, que poderiam ser jogadores que agregariam bastante, né? Acho que o custo-benefício é bem discutível. Mas, honestamente, tecnicamente, pelo menos a minha expectativa é de que seja um jogador que faça muita diferença. No Paraibano, acho que nem se fala, né? Chega para ser o melhor jogador do Campeonato Paraibano, tem tudo para isso, tem talento para isso, tem condições físicas para isso. Um jogador que, apesar dos 41 anos, se cuida. Na Copa do Nordeste também é um jogador que eu acho que pode ajudar bastante. E na Série C, vejo também como uma possibilidade grande de ser protagonista. Então, eu vejo que, se tiver condição financeira, que se não vai prejudicar a saúde financeira do clube, e aí é uma responsabilidade inteira do Sérgio Meira, do presidente, se não vai problematizar isso, não vai ter um problema em relação a isso, eu não vejo muito problema de ser agora, de ser na Série C, se a oportunidade surgiu agora e não vai ser nocivo para o clube, eu acho tranquila a contratação. Fico na discussão do custo-benefício mesmo. E aí a gente vai ter que esperar um pouco, né, para ver como é que vai ser o Léo Moura. Mas a expectativa técnica, pelo menos para mim, é que vai ser um jogador que pode ser muito importante para o Botafogo nesse ano. Edgley, antes de encerrar para chamar as redes sociais e tudo mais, só a título de informação é que muita gente também tem se perguntado nas redes sociais se o Léo Moura vem para ser 2 ou para ser o 10. E a informação que eu tenho é que ele chega para jogar como lateral mesmo. Ele não vai ser utilizado no meio-campo, pelo menos não nesses primeiros momentos. Ele chega para ocupar realmente a lateral direita. Mas ele também é um jogador que dá essa possibilidade, né, Edson? Porque eu me lembro que no Flamengo, na época das vacas magras, que ele estava muito bem na lateral, colocaram ele alguns jogos para jogar compor o meio-campo, e aí ele foi até bem, né? Isso foi bem, e também no Grêmio, e até no Santa Cruz ele já chegou a jogar nessa posição mais centralizada no meio-campo, que é mais ou menos o que o Daniel Alves vem fazendo no São Paulo desde que ele voltou ao futebol brasileiro. Mas a questão é que realmente com Israel e Neilson, você contratar o Léo Moura para não colocar ele na lateral direita, que é a posição dele, é uma coisa que não teria muito sentido também. Então, pelo menos nesse primeiro momento, o Léo Moura chega para jogar como lateral. Pois é, foi isso, né, pessoal? Acho que já demos uma boa debatida sobre a questão, né, de qual seria a maior contratação do futebol paraibano. E o pessoal nas redes sociais que opine aí, discorda, a gente fica à vontade para discordar e jogar pedra. Exatamente, tá aberta aí a caixa de comentários no Twitter, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Não jogue pedra não, jogue flores, joguem flores. Mas, e aí, vamos lá, né, Elson? Aquela passada pelas redes sociais, né? Por onde é que o pessoal pode nos ouvir e nos seguir? O pessoal pode ouvir a gente no site podminutosfinais.com.br, também no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. E para quem quer seguir a gente nas redes sociais, ficar por dentro das novidades, sugerir pautas e tudo mais também, é só ir no Instagram e no Twitter, minutos_finais, e no Facebook, facebook.com/podminutosfinais, Ed. Beleza. Então, é isso, pessoal. Até a próxima edição, logo mais no seu tocador de podcasts favoritos. Até mais. Tchau, tchau.